Criatório Iscariote, mais um vídeo. Pessoal, hoje eu vou dar uma dica aqui de uma técnica que eu desenvolvi ao passar, dos anos que eu fui criando e fui tendo alguns problemas e fui resolvendo. E cheguei nessa solução aqui que eu acho que é a melhor para os animais e para o criador também, enfim. Qual que é? As galinhas quando ficam chocas. Bom, vocês podem ver que as 3 galinhas aqui estão chocas. Uma já está quase saindo do choco, que é aquela da esquerda, tá? O que eu faço? Geralmente, as galinhas, assim, quando elas ficam chocas, depois de terminarem o ciclo, delas botarem ali os seus 9, 10, 12, já vi galinhas até com 16 ovos na ninhada, elas ficam chocas para poder chocar os ovos e aí descascar os pintinhos, correto? Cerca aí de 19, geralmente uma média de 19, 20 dias, 21 dias, quando um pouquinho mais tarde. Só que, quem às vezes tem as galinhas, isso qualquer tipo de galinha, tá, pessoal, funciona. Quem tem as galinhas, geralmente para venda dos ovos ou até consumo, sabe que quando elas ficam chocas, tudo juntas, eu tinha algumas baias, o pessoal lembra que às vezes eu tinha baias aí com 7, 8 galinhas, que as 6, 7, 8 ficavam chocas juntas. Então ali aquela baia era uma baia que não saía ovos, ficava dias sem sair ovos. Então, o que eu acabei fazendo? Tendo em vista que a gente tem aí várias técnicas que acabam sendo prejudiciais para as galinhas, tá? Elas estão assim, pessoal. Vocês podem ver que elas estão se coçando, porque como elas estavam chocas, acabei passando um bolfo nelas, então elas espalham para elas mesmas vão espalhando, tá? O bolfo nas penas, para garantir que não tem nenhum piolho, nada disso, tá? E as técnicas que o pessoal usa geralmente é assim: deixa a galinha, algumas pessoas, claro, deixa as galinhas muitos dias sem comer, ou deixam elas no escuro por diversos dias, sem comida, sem água. Infelizmente, a gente tem bastante gente que faz isso, tá, pessoal? Quem não é acostumado, às vezes acaba ficando chocado, mas às vezes o pessoal acaba fazendo assim, ou fica molhando muito a galinha. Então, o que eu fiz, Nesse galinheiro aqui que eu tenho, a gente acabou fazendo como se fosse um passeador, uma baia dentro do próprio galinheiro. Por quê? Quando as galinhas elas ficam chocas, o que eu faço? Eu venho e coloco elas aqui. Vocês podem perceber que não tem nenhum ninho aqui, tá? Tem 0 ninho. A gente só deixa a comida, a água. E por volta aí de uns 3 a 4 dias, elas já vão perdendo o choco, tá? Então vocês podem ver que a da esquerda ela tá praticamente já não tá mais choque. Essas duas estão bem chocas ainda. Então, questão de 3, 4 dias, aí menos de uma semana, elas já estão novamente no seu estado normal. Elas ainda demoram um pouco para voltar a botar ovos, tá? Mas não demora muito, elas começam a sua postura e acaba não sendo prejudicial para elas. Por quê? Elas só não têm o ninho aqui. Elas só vão deixar de estar chocando, vão esquecer isso aí e vão entender que elas precisam botar mais ovos para reproduzir mais, tá? Então eu não deixo nenhum ninho, vocês podem ver, é comida à vontade, a água e só. E por que eu deixo dentro do próprio galinheiro? Aqui, pessoal, as galinhas que estão soltas aqui agora são algumas galinhas, as 2 franguinhas que eu filmei para vocês e algumas galinhas que são da minha mãe, tá? Que a gente coleta para ovos, aí tem algumas poedeiras. No caso das poedeiras, por exemplo, essa aqui, ó, essa é uma galinha que ela não fica choca, realmente. É surpreendente, Eles conseguiram modificar ela ao ponto de ela nunca ficar choca. Então, para quem quer consumo de ovos, eu recomendo que compre essa aí, a Embrapa 51. Mas, para quem quer a venda de ovos, principalmente dessas outras raças de galinhas aqui, as de origem combatente, a gente vai ter esse problema sempre, tá? Elas não são galinhas que botam muitos ovos por ano. Então, elas estão botando a ninhada, já ficam chocas e demora um pouquinho mais para voltar a botar. E por que eu faço isso aqui dentro do próprio galinheiro? Bom, porque vocês sabem que se a gente separa muitos dias as galinhas do galinheiro, eu tiro uma galinha do piquete, quando eu vou reintroduzir ela no piquete, elas vão brigar, elas vão acabar brigando por conta daquela questão delas serem extremamente territorialistas, Elas vão entrar em confronto, elas vão se esquecer e vão brigar. Então, dentro do galinheiro aqui, ó, elas ficam passando entre elas e elas acabam não se esquecendo, vamos dizer assim. Elas não viram inimigas, Então, depois de 3, 4 dias, eu abro aqui, solto a galinha de novo e é como se ela não tivesse saído do galinheiro, evitando assim que elas entrem em confronto, tá? Então, pro pessoal aí
que às vezes não pode, ou não tem espaço para construir um piquete dentro, assim, né, um espaço assim dentro do próprio galinheiro, coloca um passeador, de repente faz um passeador de madeira com uma tela em volta, que vocês vão ver que as galinhas não vão brigar. Depois de 3, 4 dias elas vão sair do choco, aí você solta e a galinha, em poucos dias, ela vai voltar a botar, beleza? E aí produzindo aí os ovos para você vender, para consumir, enfim, para chocar, descascar, tá? E aí cada um sabe o que faz. Mas essa é uma técnica que eu acabei desenvolvendo porque eu tinha muito problema com essa questão de tirar a galinha. Às vezes eu tinha um piquete só de galinha choca. Aí botava as galinhas choca lá. Aí tirava as galinhas choca. Quando ia reintroduzir elas no galinheiro, era aquela, né, aquela montoeira de galinha brigando. Então a gente tinha que tomar esse cuidado. E aí eu acabei fazendo isso, tá? Que tem dado, né, deu certo por muito tempo. E agora essas aqui eu não tenho outras galinhas junto com elas, como elas ficaram chocas no mesmo momento, não vai fazer diferença, eu não vou conseguir mostrar pra vocês, né, eu reintroduzindo elas no galinheiro. Mas vocês podem ter certeza que se vocês tentarem aí, muito provavelmente vai funcionar, tá? E dessa forma também a gente acaba não estressando elas, não prejudica elas. Muita gente não gosta de chocar na própria galinha, porque querendo ou não, ou às vezes a galinha ela não é uma boa mãe, como por exemplo da minha galinha predadora. Ela não é uma boa mãe, ela até choca, mas depois, por ela ser muito grande e ela é um pouco assim desastrada, ela acaba pisando nos pintinhos, matando os pintinhos, então ela não é uma boa mãe. O que eu faço? Eu recolho os ovos e ponho o ovo em outra galinha ou na chocadeira, fechou? Então, espero que vocês, se alguém tá, né, tiver com esse problema aí das galinhas chocas, quando a gente reintroduzir elas estão brigando, espero que esse vídeo sirva aí pra vocês poderem usar na sua criação, fechou? Valeu! Ah, muito importante, galinha choca, pessoal, por mais que a gente cuide, sempre é muito bom estar de olho na questão de piolho, né? Porque o espaço ali é muito quente e eles acabam se proliferando. Então, a galinha ficou choca, passa um bolfo embaixo das asas, ali embaixo do rabo, que elas em cima nas costas, que elas vão fazer o serviço, elas vão espalhar por tudo e vão acabar eliminando os piolhos caso tenha, fechou? Olha elas estão me ajudando e mostrando como é que elas fazem aí, ó. Aí, fechou, pessoal? Valeu!